Boa noite. Boa noite, meu amigo Gabriel. Mais uma vez obrigado, né? Eu gosto muito de cumprimentar a equipe técnica, porque um dia eu estava ali atrás das câmeras. Antes de ser pastor, eu trabalhei 10 anos, né, com cinema e publicidade, fui câmera, fui foquista, então eu conheço bem a importância do trabalho e vocês não estão vendo o Gabriel, mas o Gabriel está aqui e faz parte dessa equipe. Eu quero agradecer também uma turma que mandou feedback, pessoal de vários locais. Lógico que não é todo mundo que eu consegui anotar, porque eu conferi até ali 5 horas da tarde ali o grupo do Telegram. Aí eu quero, né, mandar um abraço para Vanessa Almada, lá de Curitiba, minha grande amiga Vanessa Almada, amiga lá de Companhia ID. A gente fazia evangelismo ali nos anos 90. Ela nem casada era, né? Veio a casar com o pastor Charlão. O Márcio de Quixeramobim. Quando eu comecei a ler esse nome aqui, o Gabriel já falou, não, já completou, conheço lá no Ceará. Eu falei, Quixeramobim eu não fui não, mas eu fui. Viu, Márcio? Eu fui no Crato e já fui em Juazeiro. Também Crato e Juazeiro é um do lado do outro, né? Conheço o sertão do Cabrobó e conheço o sertão do Cariri. O Jordel Madalena, de Itapecuru-Mirim, lá no Maranhão. Daniel Paracatu, Tunico Volta Redonda. O Maicon do Cedro, lá do Ceará, deve ser perto ali do Crato e Juazeiro, deve ser região sul do Ceará. André São Luís, grande São Luís. Elisângela de Anápolis, diz que Anápolis é a terra do povo bonito. Elisângela, né, de Anápolis, que tem um povo bonito e, né, diz que tem muita vaquejada lá, diz que as festas lá são maravilhosas. Tem a Luciana, São José do Rio Preto, lá em São Paulo. Eu tenho uma sobrinha que está fazendo medicina lá em São José do Rio Preto. A Neima Santa Luzia, Neima tá pertinho, hein? A Cláudia da Bahia, a Célia Arraial do Cabo. Qual mineiro que não é apaixonado com Arraial do Cabo, né? Arraial do Cabo, Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, é a região dos lagos, né? O mineiro ama a região dos lagos. Eu só aviso os mineiros para não ir nadar em Saquarema, né? Porque Saquarema é perigosíssimo. O Ronaldo de Natal. Ô, Ronaldo, eu já morei aí em Natal, morei no bairro Tirol. Paula, Rio Grande do Sul, e a Aline Venturi, do Rio de Janeiro. Obrigado, gente, pelo feedback, tanto retorno que a gente teve aqui ontem, da aula de ontem, né? As pessoas mandaram muita mensagem hoje. Eu sou extremamente agradecido a todos. E queria falar um pouquinho, relembrando o que é essa semana do Antigo Testamento. A minha irmã, Patrícia, lá de São Bernardo do Campo, ela falou assim, ô Thales, eu queria que você falasse um pouquinho mais do Adão. Aí eu falei assim, Patrícia, essa semana a gente vai trabalhar mais com a cronologia, a gente vai trabalhar com uma coisa mais básica. Então a gente está fazendo aquela primeira fileira, né? Aquela primeira fileira, não de tijolos, a primeira fileira que a gente está escavando para fazer as vigas, né? Para depois fazer o alicerce, para depois vir com os tijolos. Então o curso, essas aulas, principalmente A1, A2 e A3, ela vai fazer essa linha cronológica e na 4 a gente vai fazer um fechamento. Então vai ter muita informação assim qual teve ontem, hoje e amanhã, informações aparentemente soltas, mas que na quinta-feira a gente fecha ele fazendo uma espécie de uma expressão que usa muito aqui, fechando, né, cumprindo o círculo e fechando os pontos. Então hoje nós vamos falar, né, aí já a nossa primeira transparência, né, de Abraão a Moisés, tá? De Abraão a Moisés. Nós ontem demos uma ênfase maior do capítulo 11 ao capítulo
do capítulo 1 ao capítulo 11 de Gênesis, que é chamado ali a pré-história. Já agora nós vamos entrar no chamado desse homem, né, chamado Abraão. Quando ele é chamado ali, ele chama Abrão, né? Eu vou usar o português, tá? No hebraico ele chama Avram, Av. O pai em hebraico, gente, você pronunciar pai em hebraico não é Abba, é Av, Aleph, e é a letra Bet. Mas a letra Bet, ela pode ter um som de Bet quanto de Vet. E lá, né, por ela não ter ali um pontinho da gueixa, isso já para sinais massoréticos, vamos ver numa outra oportunidade, você vai falar pai no hebraico, Av. O povo, né, nós temos no Antigo Testamento, em hebraico, duas nomenclaturas para povos, tá? Uma muito direcionada para o povo de Israel, An. E se fosse para povos, mas povos, né, semitas, Amim. Aí se não é um povo assim, de formação judaica, seria qual povo? Seria Goi, que a gente vai depois traduzir ali para o português de gentil, né? Um povo que não é um povo de Israel. Então, como ele vai se tornar um pai de multidões, depois o nome dele vai mudar para Avraham, tá? Então, mas eu vou manter aqui já no início como se o nome dele fosse mesmo Abraão, não vou entrar muito nessas especificações. Vamos manter o foco na linha cronológica. Só, gente, que do capítulo 12 até o capítulo 50, ele vai falar, né, da história dos patriarcas, né? E com uma ênfase a um filho dos patriarcas, que é o José, tá? Filho de Jacó. Qual é o tripé do que a gente chama dos patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó. Então, nessa caminhada, a gente vai ver aqui a cronologia, é preciso que eu enfatize alguns capítulos. E já deixo para você, né, que esses capítulos que eu vou citar agora, a gente vai andar aqui, né, numa linha cronológica ali, até o capítulo 50, que vai ser a morte de Jacó, José, ali, quando fecha o Gênesis. Esses capítulos, é necessário que você tenha eles em mente. Quando eu digo assim, gente, em mente, não é que você tenha que decorar assim ao pé da letra. Você tem que saber o que acontece. Por exemplo, eu vou falar a sequência aqui dos capítulos, tá? O 3. O que acontece no 3? Você tem que saber que no 3 é a queda, tá? Qual a ênfase maior no capítulo 3? O verso 15, tá? Então, quais são esses capítulos? O 3, o 12, o 14, o 15 com o 17, tá? O 22, depois pula para o 48 e 49. Tá, você vai me dar uma luz aí do que esses capítulos falam. O 12, ele vai chamar o Abraão, né? O Abraão sai da tua parentela. Onde que o Abraão mora? Nós vimos ontem. O Abraão mora ali no berço da humanidade, que é na Mesopotâmia. Ele mora em Ur, aí fala Ur dos Caldeus, né? Ali você tem o Império Caldeu, que depois, gente, ele vai fundir, vai desenvolver o Neo-Babilônico, vai ter na mesma região, Império Sumério, não é a nossa questão. Mas, quando você fala ali Caldeu ou Babilônico, muitas vezes a nomenclatura vai ser, dependendo da passagem, vai ser um sinônimo. Aí você tem ele sendo chamado ali no 12, tá? E ele vai sair e Deus vai falar com ele que ele vai ser pai de multidão, ok? Aí, quando nós temos o 15 e o 17, tá? Eu sei que eu falei aqui do 14, mas é necessário que o 15 e o 17 eu falo para você que vai ser alianças, né? O pacto abrâmico, tá? Mas olha que interessante no 14. Quando o Abraão, que foi chamado no 12, tá?
e ele chamado no 12, ele vai fazer uma aliança ali no 15, antes do 15 aparece um ser enigmático. Nas nossas Bíblias, ele está escrito lá assim, e apareceu ali Melquisedeque. Tá? E ele trouxe pão e vinho, Abraão pagou o dízimo, abençoou, ele abençoou Abraão. Aí, pra gente, nós tendemos a imaginar assim, Melquisedeque é o nome do indivíduo que apareceu ali. Inclusive, eu tenho um amigo que chama Melquisedeque. Mas, gente, ali, tá? O Melquisedeque não é o nome do indivíduo, tá? É o título dele. Inclusive, é composto, não é um nome junto. Lá está escrito assim, o Maleki Tsadik, ou Tzadik. O que é o Maleki? O Maleki é Meler, sem o artigo. Meler. Meler é rei. Tzadik é justo. Então, quer dizer, quem que é esse cara? É o rei de justiça. E o que é Melquisedeque? Melquisedeque é o título dele. Tá? E o que esse título é? Esse título é sacerdote. Sacerdote quem? Do Deus Altíssimo. Tá? Então, quando esse cara aparece e abençoa Abraão, ele vai estar impondo as mãos em Abraão e falou assim, olha, você está recebendo a bênção sacerdotal para começar uma nação, onde essa nação vai trazer no seu DNA tudo que vai apontar para o plano de salvação anunciado em Gênesis 3,15. Que aquela semente sairia, né, uma das sementes do conjunto de sementes da mulher, viria esmagar a cabeça da serpente, né, e iria cumprir esse plano de salvação da humanidade, tá? E no 15 vai haver uma aliança de Abraão, depois no 17 uma outra, nós vamos debater aqui passo a passo, depois aí pula para o 22, que é o sacrifício de Isaac no Monte Moriá, e aí, inclusive, dentro do curso, somente esse nome Moriá, ele vai abrir um parênteses no curso, nós teremos assim umas 7 aulas de 2 horas só sobre esse local, essa posição geográfica, onde está envolvida ali uma série de coisas geográficas, proféticas, escatológicas, uma condição enorme. Então, nós vamos ter ali o 22, onde a fé de Abraão ali é provada, no sacrifício de Isaac. Aí pulamos para o 48, tá? Que é o Jacó, vai chamar o José, vai abençoar os seus 2 filhos, vai tomar para si. E depois o 49 ele vai abençoar todos os outros filhos. Então eu vou revisar agora, né, para você anotar, quais os capítulos de Gênesis que tem que ser a sua estrutura basilar. Tá bom, meus queridos? Basilar. É o capítulo 3, é o capítulo 12, 14, 15, 17, 22 e o 48 e o 49. Ok? E a gente vai discernir aqui, vai explanar aqui, expor essa linha aqui até a chegada de Moisés. Então vamos lá. Mais uma transparência aí, né? Quando ocorreu? Agora, gente, do capítulo 12, a gente já começa a ter debates. Porque do 11 para trás nem debate tinha, tá? Aí, qual que é dentro dos estudiosos, né, dentro dos biblistas, daqueles que se dedicam a essa função, a mais distante é 2300 a.C. A mais próxima de Cristo é 1800. Então você tem ali uma janela de 2300 para 1800, sabendo que antes de Cristo a contagem é decrescente, né? À medida que você vai aproximando para o ano 0, os anos vão diminuindo. Então você tem ali 2300 para 1800, tá? Você tem uma janela já. No 11 você não tinha nenhuma informação, tá? Para que você não tivesse nenhuma informação e agora você tem pelo menos um trânsito aí de 500 anos, já é um sinal, já é uma luz no fim do túnel, tá? Aí
Thales, qual que a maioria crê? Se for fazer uma ação matemática, a maioria crê que é ali perto de 1800, tá ok? Qual que é a certa? Eu acho que ninguém sabe, né? Mas, Thales, por que ninguém sabe? Porque nós temos um grande problema, que é o êxodo. O êxodo, essa saída do povo judeu do Egito, ela acontece, né, de uma forma muito humilhante para o Egito. E o Egito era um povo que a sua história era contada, né, em papiros, na parede. E como que você vai relatar uma derrota, né? Hoje as pessoas pegam o Instagram, né, as redes sociais e postam aí suas vitórias. Pode ser até as coisas mais simples, né? O cara vai comer ali um sanduíche daqueles que desse tamanho assim, ele posta, olha aqui, ó, sucesso meu com esse sanduíche, outros com a pizza. Então, assim, agora ninguém vai colocar lá uma coisa que errou, né? Eu nunca vi ninguém postar. Hoje aqui na empresa, era para eu fazer uma coisa, eu fiz outra e deu o maior problema. Meu chefe me chamou aqui e me deu aquela chamada, né? Puxou minha orelha. Eu nunca vi ninguém postar isso, né? Ninguém posta derrota. Todo mundo só posta vitória, não é verdade? O único rede social que posta a derrota de todo mundo é a Bíblia. A Bíblia não poupa ninguém, né? A Bíblia mostra o podre de todo mundo. Aí numa sociedade hipócrita, né? Ninguém aceita, né? Oh, que absurdo, né? Parece que as coisas são ruins só dentro da Bíblia, né? Então, quanto que ocorreu? 2.300 a 1.800. Mais ou menos aí. A nossa próxima transparência, né? Vamos agora falar dessa linha. O Abraão é chamado. Ok. O Abraão sendo chamado, nós temos que entender que já existe um assentamento, pelo menos no Crescente Fértil, tá? De uma estrutura que a gente fala estrutura civilizacional. Eu peço desculpa por algumas palavras que eu não consegui pronunciar, né? Para os que são meus alunos aqui em Belo Horizonte, é uma coisa já corriqueira. Mas para hoje nós temos aí muita gente fora, né? Eu tive um problema na mandíbula, tá? Eu tenho uma cicatriz que vai daqui até aqui e eu não tenho maxilar aqui. Aqui é tudo placa, tá? E eu não tenho essa mecânica aqui, ó. Eu não tenho essa mecânica aqui. Eu para voltar a mastigar, eu levei 1 ano fazendo fisioterapia para mastigar. No primeiro ano, que eu não queria parar de pregar, isso foi em 2017, eu não queria parar de pregar, não queria parar de dar aula. Eu falava prota, predo, preda, falava tudo errado. Mas aí foi fazendo a fisioterapia, mas mesmo assim ainda tem deficiência para algumas palavras. Por exemplo, eu dava aula, né, de uma certa matéria, e nessa certa matéria tinha uma palavra que eu falava rápido, e hoje eu tenho que falá-la bem devagarzinho, que eu vou falá-la agora para vocês. Se eu tentar falá-la rápido, eu não consigo. Aniquilacionismo. Eu não consigo falá-la rápida, devido à mecânica que eu perdi, tá bom? Então, se algumas palavras não saírem, eu insistir, eu peço perdão a todos, mas é um defeito técnico. Não tem como corrigir. Então, você tem as civilizações ali formadas, é o berço das civilizações. O capítulo 10 de Gênesis, ele tem pessoas especialistas no capítulo 10, tá? E é muito bonito essa matéria. E hoje nós temos o grande advento da internet. Tem um canal no YouTube, eu não sei o nome do canal agora, de repente posso falar amanhã, mas o cara ele vai falando e colocando ilustrações, ele fala do Império Sumério, do Império Babilônio, do Império Hitita, do Império... Mas que canal espetacular, sabe? Então hoje você tem muito acesso, né, a essas civilizações. E o que eu quero dizer para você? Que quando Deus vai chamar esse Abraão, Deus sabe, olha, esse aqui é o momento que ele vai se deslocar de onde? Da sua cultura,
Ele não pode ficar na cultura dele. Por quê? Porque ele vai criar uma nova cultura. Só, gente, que é muito importante que a gente já comece a familiarizar com isso. Ele vai criar uma cultura, tá? Que vai culminar lá em Moisés. O Moisés, ele vai ser o cara que vai promulgar. Ele vai ser o cara como se ele pegasse tudo aquilo que tem, mais um acréscimo de Deus, levasse no cartório e falou, ó, isso aqui está promulgado, a lei agora é assim. Mas existe desde Adão uma série de leis orais, tá? Eu posso dar alguns exemplos para vocês aqui, nítidos. O Noé, ele recebeu uma ordem de colocar, né, uma quantia de pares de animais impuros e uma quantia maior de pares de animais puros. Então, olha aí. Então, assim, como que ele sabia que o animal que era puro e o animal que é impuro? Entendeu? Quando o Noé desce lá da arca, ele faz, né, ele constrói um altar, faz um sacrifício. Então, você veja que até o próprio Deus fala com Noé, fala, olha, da carne, da gordura, essas coisas pode ter, mas o sangue eu vou requerer, né? Deus já está tomando para si o sangue. Então você vai ter muito essas tradições. Por exemplo, lá na frente nós temos um episódio do Judá, né? Judá com a Tamar, que vai haver a lei do liverato. Mas o Moisés nem tinha nascido ainda. Então, não tenta fazer essa coisa, a lei só vai ter ali em Moisés, tá? Esse Abraão, ele precisa sair de uma cultura, e uma cultura politeísta, né? O seu pai, ele vendia ídolos, e não é uma ação, né, de extra Bíblia, não. O livro de Josué fala, né, nosso pai Abraão, que saiu de outros caldeus, porque o seu pai, né, cultuava outros ídolos. Era um local que politeísta, muitos deuses. E você sai dessa cultura para você construir uma outra. Dentro desse pacto, né, que Deus vai construir com Abraão, e você vai construir uma cultura que vai direcionar para o plano de salvação, qual é o maior inimigo de uma cultura que se inicia num povo? A miscigenação, a mistura de povos. Então, por isso que a partir daí vai haver uma certa blindagem de Deus para com esse povo. Olha, não mistura. Porque, gente, o que está no seu imaginário, ele para sair, ele só sai com outra informação, tá? E a pessoa que não tem um imaginário, a pessoa que não tem uma formação na cabeça, ela tem, mas aí é a formação de outro. Aí o indivíduo acaba sendo o eu do outro, né? Então ele vai chamar esse Abraão, vai chamar no 12, e ele vai se deslocar, tá? Eles vão se deslocar de Arã, você tem que Arã, né? Tudo às margens ali do rio Eufrates, e depois vai vir ali para Síria, descendo pelo Líbano, a vir na região que naquele momento essa região chama Canaã. Essa região não chama Palestina, chama Canaã. Vamos voltar lá. Cã é Canaã. E ele desce, né? E interessante que quando ele vai ali, ficar nas tendas, ali na região ali de Moré e tudo, vai haver um problema de seca e ele vai buscar comida. Aonde? Ele vai buscar refúgio no Egito. E quando ele vai entrar no Egito, ele combina com a sua mulher, a Sarai, que falasse que era irmã dele, né, devido ao problema deles quererem, né, achá-la muito bonita e pegar e matar. O Abraão falou, vão me matar. Aí, gente, nós temos que entender o seguinte, ela é irmã dele, mas ela é meia-irmã dele, tá? A Sarai é filha do Tera, com outra mulher. O Abraão é filho do Tera, mas com outra mulher. Então, eles são meio-irmãos. E ali, você tem o pessoal vendo ali a beleza dela e levando ali para o harém, e Deus intervindo. E o interessante é que Deus manda o quê? Pragas, né?
A gente, quem gosta muito de fazer, né, anedotas aí, pra descontrair a aula, é uma espécie, Deus fez uma espécie de test drive com as pragas ali. E vai, né, ele vai sair de lá, o faraó vai falar com ele, vai despedir dele, mas ele vai sair de lá com o quê? Com gado, com bens, assim, e vai sair com escravos e escravas. Então aí nós já temos aí um Abraão sendo um grande, um homem chamado, mas um homem já recolhendo o quê? Bens materiais, sendo um grande líder tribal já em desenvolvimento, ok? Esse é o capítulo 12. Esse capítulo, né, o 14, nós já estamos pulando e já deixando ali no 13, quando o Ló, seu sobrinho, caminha para outro lado, né? E Abraão vai para outro, porque eles tinham muitas riquezas. O que vai acontecer? Vai haver um conflito de reis lá, né? Uns reis, um grupo vai rebelar para pagar impostos, e vai acontecer que um rei vai tomar, né, Sodoma e Gomorra e vai levar spoilers, vai levar os espólios para embora. Quando você tinha uma briga ali de tribos, né, o que ficava ali naquela tribo de valores levavam. E esse rei levou gado, levou mulheres, meninos, e consequentemente levou o Ló junto. E aí aparece, né, alguém foge lá, avisa o Abraão, aí aparece pela primeira vez, assim, Abraão, o hebreu. E ele aparece, gente, com 318 soldados. Vai lá e vai buscar o Ló, e vai vencer o rei, vai voltar com tudo. Então, assim, do 12 ali para o 14, você vê o grande crescimento como líder tribal que o Abraão se torna, tá? E vai acontecer um encontro ali extremamente importante, Eu vou, assim, até dar já que eu tinha falado ali spoiler, eu vou dar um spoiler. Faz uma pergunta aí para você mesmo, né? Eu gosto muito de brincar com os meus alunos novatos. Eu falo com ele assim, abre a sua Bíblia aí onde você quiser do Novo Testamento. Aí a pessoa abre, começa a ler a passagem, eu paro e faço uma pergunta para a pessoa. E essa semana eu fiz isso com uma pessoa, a pessoa abriu assim, caiu lá em Hebreus, né? Aí lá a passagem falava assim, que ele é o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Aí o Hebreus enfatiza muito que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Aí para esse, não era só um, era um grupo, aí eu falei com esse grupo assim, gente, lá em Israel, para ser sacerdote, ele deveria ser da linhagem ali de quem? Né? Quem vai ser ali os primeiros sumos sacerdotes ali? Você lembra que chama o Arão, irmão de Moisés? E eles são descendentes de quem? Então Israel só vai trabalhar no templo, só vai ser sumo sacerdote, vai ser levita, quem é da tribo de Levi. Não é verdade? Isso você sabe. Mas e Jesus é de qual tribo? Né? Aí você sabe que Jesus é da tribo de quem? Judá. É da tribo de Judá. Aí você fica assim, ué, peraí, Jesus não é da tribo de Levi, como ele pode ser sumo sacerdote? E aí? Te dou 4 segundos para você me dar essa resposta. Por quê? Porque, gente, porque existe uma classe sacerdotal superior. E qual classe é essa? A de Melquisedeque. Você sabe o que diz lá no Salmo 110, verso 4? Diz assim, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, olha que interessante. O Abraão, ele vai ser bisavô de Levi. Então, olha a distância do Abraão para Levi. Abraão é muito maior do que Levi. Só que o Abraão vai pagar dízimo a Melquisedeque.
Agora me explica, né? E essa pergunta fica para todas as áreas, né? Todas as áreas, falo judaica, cristã romana, cristã protestante, cristã espírita, não sei, para todas as áreas eu pergunto. Por que que Melquisedeque levou pão e vinho? Por que levou pão e vinho? Isso não fica um pouco misterioso? E ele nem, esse não é o nome dele, né? Ele abençoa Abraão. Ele que abençoa, né? Eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma filha chamada Aurora, eu tenho um filho chamado Noah. Eles não vão chegar para mim e falar assim, papai, eu te abençoo. Eu que vou abençoá-los. Eles vão me pedir bênção, né? Benção, pai, benção, mãe. Na minha época, eu fazia muito isso, né? Meus tios, meus avós, quando eram vivos, eu falava, benção, vô, benção, tio. Eles me falavam, Deus te abençoe. Então, o maior é que abençoa o menor. Então, você tem o Melquisedeque superior, tá? Então, o próprio Abraão pagou dízimo. Para quem? Para Melquisedeque. E lá, né, quando as pessoas dizem que o novo não tem muito a ver com o antigo, lá no capítulo 7 de Hebreus, ele fala assim, olha, ele pagou dízimo na pessoa ali, né? Abraão pagou dízimo e nem tinha ainda nascido aquele que deveria receber. Não tinha nascido Levi ainda, né? Muito tempo antes. Então, gente, ele vai receber a bênção desse sumo sacerdote, que vai abrir uma série de condições precedentes para que o Messias, tá? O Messias venha a ser rei e sacerdote ao mesmo tempo, tá? Porque o Messias, ele é rei e sacerdote ao mesmo tempo, tá? Uma dessas profecias está lá em Zacarias, capítulo 6, verso 13, que começa assim, ele mesmo edificará o templo do Senhor, né? Ele mesmo vai edificar o templo, o corpo dele, né? Ele mesmo vai edificar o templo do Senhor. E no final desse versículo ele fala assim, ele vai trazer harmonia entre os 2 ofícios, tá? Qual o ofício? O de rei e de sacerdote. Então a importância é muito grande desse Melquisedeque que abençoou Abraão, porque nessa sociedade que o Abraão vai construir, a pirâmide social, né, imanente, a pirâmide dos homens, quem vai estar no topo é o sumo sacerdote. E ele aqui está sendo abençoado por um sumo sacerdote. Qual o nome desse sumo sacerdote? Não sei. Mas qual o título dele? O título dele é Rei de Justiça. Meler Tzadik. Lá no Gênesis, quando você for olhar aí, né, alguns aplicativos já traduzem, vai estar lá assim, o Maleki Tzadik. Então esse é o 14. O 15 e o 17, eles são muito importantes, tá? Porque da forma que eles vão estar assim, aparentemente separados, eles formam uma ação já preparatória de uma união entre o imanente e o transcendente. O que eu quero dizer com isso? O capítulo 15, Deus vai falar de novo com Abraão. E Deus vai confirmar da multidão e tudo. E o Abraão, ele não vai assim duvidar de forma alguma, mas ele vai buscar uma questão com Deus. E ele fala assim, mas como que eu vou ser pai de multidão se eu não tenho filhos? E o meu gerente aqui, o cara que olha as minhas coisas, é o Damasceno, que era muito, naquela época eu não tinha filho, o gerente pegava a herança. Aí Deus vai falar com ele, lembrando que ele sabe que a mulher é estéril. E Deus fala com ele, não, vai sair das tuas entranhas. Gente, aos olhos humanos era impossível, porque a mulher é estéril. Mas a Bíblia fala, no capítulo ali 15, no verso 6, que ele creu. E quem crê é quem tem fé. E qual foi a causa? Crer. Qual a consequência? Ele foi justificado. Porque o versículo diz assim, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Então nós podemos dizer
que o Abraão ali no capítulo 15, trazendo assim para uma colocação hoje, ele meio que ali, ele é chamado no 12 e ali nesse verso 6, ele nasce de novo. Ele sai do campo imanente e transcende. Ele acende a centelha de Deus em nós. É o que Jesus tenta conversar com Nicodemos. Jesus chega para Nicodemos e fala assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Aí o Nicodemos, como era um cara que sabia tudo da lei, ele era mestre da lei, mas ele era só o Antigo Testamento. Ele era concreto. Ele veio na cabeça dele assim: como eu vou voltar, eu desse tamanho, como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Né? Como? E Jesus fala com ele: não, cara, é nascer da água e do Espírito. Aí ele confunde mais ainda. Por quê? Porque este homem tem uma bagagem muito grande de conhecimento intelectual da lei, das escrituras. Naquele momento só existia o Antigo Testamento. Mas ele não capta isso porque isso vai vir para o mundo, tá? Dentro do mundo helênico, né? Nós vamos ver nitidamente o controle de Deus, como ele formou as nações no capítulo 10, tá? Ele formou todas as nações no capítulo 10. Ali, depois que ele forma Israel, ele vai formar uma sequência de nações, onde ele vai decidir qual vai ser a nação proeminente. Por exemplo, ali quando você vê o profeta Daniel, que está lá na Babilônia, e o rei Nabucodonosor tem um sonho e fica muito confuso, e o Daniel recebe de Deus a revelação desse sonho, que é aquela estátua, a cabeça de ouro, peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro, o pé barra e ferro, né? Ele vai dando ali, isso ele está falando dentro do Império Babilônico, ele vai falar assim: olha, vai haver ascensão do Império Babilônico, vai haver ascensão do Império Medo-Persa, vai haver ascensão do Império Grego, vai haver ascensão do Império Romano, e depois vai ter o barro com ferro, que não vai misturar, que é o pé, que aí vai destruir com uma pedra angular, uma rocha. Mas você tem que ver que ali Deus está falando assim: eu vou formular todas essas nações aqui, tá? Onde que ele vai fazer o quê? Todos esses grandes líderes, ele vai usá-los, tá? E acioná-los. Por exemplo, a Bíblia fala, Deus, né, chama Nabucodonosor assim de meu servo. Né? Nabucodonosor, Deus chama de meu servo. Será que um dia Deus chamou você de meu servo? Você tem o Ciro, né, que é o próximo expoente do Império Persa. Lá em Isaías 45:1, ele fala assim: que direi eu de Ciro, meu ungido? Se você não sabe, ungido é Machia. Ele chama Ciro, pela boca de Isaías, de Messias. Só que falta quase 200 anos para o Ciro nascer. Aí depois vem esse cara aí no próximo império, que é o Alexandre. O que esse Alexandre joga pelo Mediterrâneo afora, toda a dominação? Ele leva uma cultura. A cultura não fica na cabeça? Ele leva a cultura helênica. E começa a ter uma língua só circulando, que é o koiné, o grego. E essa cultura helênica. Aí vem o Império Romano, que é engolido por essa cultura, mas esse império é muito forte, ele faz o quê? Estradas. E quem que vai navegar nessas estradas com segurança particular e tudo pago? Dominando a filosofia grega, dominando o latim, dominando o hebraico e dominando o grego. Um cara chamado Paulo. Então você vê que da mesma forma ali, que é preciso construir isso a partir do 10, isso é Deus modulando e controlando toda a história com absoluto controle de tudo. E nesse 15, quando ele nasce ali de novo, Deus fala com ele assim: ô Abraão, você nasceu de novo, vai ter essa aliança, e Deus, aí, como o Abraão creu, aí ele fala assim: como que eu vou saber disso? Olha o que Deus fala com ele. Ô Abraão, vai lá, pega 3 animais de 3 anos. Tem umas aves, mas eu vou me simplificar nos 3 animais. 3 animais, 3 anos. Cabrito, vamos botar cabrito, né? Pega esses 3 animais, mata eles. Separa eles no meio e separa ele assim num corredor.
Isso é um pouco assustador, né? Que de repente você vê Deus falando, mata uns bichos aí, separe, faz assim, ó, a divisão deles. Aí é necessário que você tenha um conhecimento do cultural. O que não está na Bíblia. Está lá em Jeremias, mas você precisa ter uma noção ali histórica. Quando os líderes tribais faziam seus pactos, elevavam seus ministros, decidiam o pacto, matavam lá um cordeiro, um cabrito, um novilho, separava, né, recolhia o sangue, esses bichos ficavam ali fincados no chão, um churrasco mesmo, tá? Fogo no chão. E jogava o sangue ali no meio. Fechado os termos do acordo, passavam os dois entre as metades. Os dois precisariam passar entre as metades, para que se cumprisse, né, que ficasse fechado essa aliança. E quando Abraão recebe essa notícia e mata esses bichos, faz isso, ele está sabendo ali que Deus vai passar entre as metades com ele. E Deus não desce muito rápido, porque a Bíblia diz que existia ali abutres, né, aves de rapina voando e o Abraão enxotava elas. Lógico que isso aí é uma relação de imanência e transcendência, porque já começa numa visão. Então ali é uma amálgama de coisas físicas e espirituais, tá? E o que vai acontecer? O Abraão não vai passar entre as metades. Que ele vai receber ali uma anestesia geral e pum. Quem vai passar entre as metades é só Deus, um fogareiro fumejante. Mas o capítulo 15 termina assim. E Deus fez um pacto, fez uma aliança com Abraão. Mas ele não passou entre as metades. Tá vendo como é que a coisa começa a trabalhar em dois lados assim suspensos? Ele não passou, mas cumpriu, mas fechou a aliança. E isso é muito importante, porque no capítulo 17 ele vai chamar para uma outra aliança. Por que essa não valeu? Não, essa aliança agora, ela vai ser uma aliança imanente, vai ser o quê? A circuncisão. Essa circuncisão vai ser uma série de coisas imanentes, coisas que vão estar atreladas à cultura judaica. A quem? A uma nação que vai servir de expoente, ela vai servir de objeto sacerdotal para as outras nações. E isso vai ter que andar muito atrelado. Tanto é que o autor de Romanos, né, Paulo, no capítulo 4, ele faz uma pergunta lá, retórica, muito interessante. Quando ele vai começar o capítulo 4, ele fala assim, olha, o nosso grande Abraão, né, que andou nos caminhos da fé, quando ele foi chamado, ele era circunciso ou incircunciso? Tá? Então, olha que interessante. Então, Abraão, quando creu em Deus, ele não estava circuncidado. Tá? Mas o 17 há circuncisão. Tanto é que vai ser circuncidado ele e o filho dele de 13 anos. Quem é o filho dele? Ismael. Tá? O Ismael, ele é o filho de Abraão com a serva de Sara, que é Agar. A Agar, né, quando ela está grávida e ela sofre uma pressão ali da Sarai ou da Sara, ela foge e um anjo encontra com ela, isso é no capítulo 16. O interessante é que o anjo fala com ela, olha, volta, eu vou abençoar esse menino, ele vai ser pai de multidões e fala que ele vai ser como um jumento selvagem, ele vai fazer fronteira com seus irmãos e vai viver em combate. Isso, né, nós vamos estudar lá na frente. Se você trazer para o mapa ali hoje, o Ismael gera os ismaelitas, que vai gerar o povo árabe. E ali no capítulo 16 diz que ele vai gerar um povo que vai fazer fronteira com seus irmãos. Aí se você vê hoje, você tem Israel. Israel é quem? É Isaac. Isaac é filho de quem? Abraão. Mas o Ismael também é filho de Abraão. Mas aí os vizinhos de Israel? Egito, Arábia Saudita, Jordânia, Síria, Líbano. Você vê que tudo ali, né? Você tem uma ascendência ali ismaelita, fazendo fronteira com seus irmãos. Então é a importância desses dois, tá? Porque
quando você tem esses dois capítulos distintos, isso lá na frente vai pesar muito, muito. Porque um dos sinais que Jesus vai fazer é transformar água em vinho, tá? E quando ele transforma em água em vinho, e que essas águas que são transformadas em vinho, ele pediu para colocar nos vasos que eram usados para purificação, vai ter uma relação gigantesca com o capítulo 15 e 17, onde que eu te chamo para a última aula, onde que a gente vai fechar alguns pontos. O 22, por que o 15 e 17 pulo para o 22, tá? Quando você, tá, vê que o Abraão, ele foi justificado pela fé, né? Então, quer dizer, ele nasceu de novo, ele foi salvo pela fé, tá? O 17, ele vai ter uma ação imanente que vai apontar para a obediência. Mas quando Deus fala com ele assim, agora eu quero ver a sua fé em materialidade, né? Porque a fé é uma coisa abstrata. Mas quando o Abraão, ele pega o filho, coloca, né, dá o filho a lenha, e o filho põe a lenha nos ombros e sobe o Monte Moriá, e o filho pergunta para Abraão, pai, nós temos aqui a lenha, o fogo e o cutelo. Onde está a oferta, né, o holocausto? E Abraão fala assim, Deus proverá. Deus vai fazer essa provisão, né? Muitos erroneamente, né? Porque ali vai estar, né? Ierá, Ire, né? Que vai ser ali para o português, vai ficar Jeová Jirê, né? O Jeová Jirê, nesse caso da provisão, a relação financeira é zero, tá, gente? Não tem nenhuma... O sentido ali não é financeiro. Ele tem a capacidade, assim, de uma fé tão grande que ele sabe assim, mesmo se eu te matar, meu filho, Deus vai te trazer a vida. E quando você vê ali o Abraão materializando a sua fé, e você vê que o 15, ele foi justificado pela fé, você vê que os dois, embora estejam separados, eles são uma amálgama. Ah, como que você sabe disso, Thales? Existe um livro lá no Novo Testamento, que é o livro de Tiago, no capítulo 2, a partir do verso 22, tem um momento lá muito interessante lá que eles falam, né? Ah, me mostra as suas obras que eu vou ver o tamanho de sua fé. Porque a sua fé sem obras é inoperante. Uma pessoa inculta, né, e neófita, ela vai falar assim, opa, aqui há um problema. A Bíblia entra em contradição. Porque aqui sem obra, então você não é salvo, tá? Infelizmente, a pessoa que faz essa interpretação é uma interpretação falaciosa. Porque ele fala lá, ele começa a falar assim, e nosso pai Abraão, que levou Isaac para ser sacrificado. Então ele tá ali, o Tiago, falando do capítulo 22. E ele fala assim, porque as obras, tá? E a sua fé, elas andam em conjunto. E aí ele diz assim, como diz as Escrituras, 2 pontos. Abraão creu em Deus e isso foi lhe imputado por justiça. Aonde que está isso? Em Gênesis 15, 6. O Paulo, ele vai muito do Gênesis 15 para o 22. O Tiago ali foi do 22 para o 15. É a mesma coisa. Eu aqui vendo 6 e o Gabriel ali vendo 9. Não são coisas diferentes, mas pela visão dá-se a entender que é diferente, tá? Mas as obras e a fé, elas andam juntas, né? Existem muitas pessoas que falam assim, não, a pessoa, fulano é predestinado. Ok, mas um predestinado, ele precisa andar como um predestinado. Concorda comigo? Ah, eu sou salvo pela fé, certo, não por obras, certo. Mas o predestinado, ele apresenta frutos da predestinação. O capítulo 24, né, nós vamos ter o casamento da Rebeca, porque no 23 nós vamos ter um moço aí, né, órfão, a mãe vai morrer, e nós temos esse casamento com a Rebeca, e você tem o Isaac, tá, ele aqui já assumindo o que, gente? O
a bênção abraâmica, né? Porque o Abraão, ele tem 2 filhos, tá? Deus vai abençoar o Ismael, mas é esse, tá? É esse Isaac que vai constituir uma linhagem. Por que eu enfatizei ali o 24? Porque, na realidade, meus queridos, eu estou de Gênesis 3,15, eu anunciei uma trilha. E do 12 agora nós temos que rastrear essa trilha, tá? O Abraão, o Sem, né, que vai sair ali da arca, ele vai gerar lá o Lameque, lá o Noé. Tem aquela linhagem que vem assim, ó, 7, aí 7 vai dar Noé, Sem vai vir Abraão. Abraão vai abrir uma ramificação, só que essa ramificação ela vai para o povo ismaelita. Aqui vai para Isaac e Rebeca, né? O Isaac é o filho da promessa, onde que aqui ele vai receber as mesmas bênçãos que o Abraão vai receber, ele vai receber e o Jacó vai receber, tá? E o interessante é que muitas coisas que aconteceu com o seu pai vai acontecer com ele, né? Casos da esposa, problemas, e vai ter problema de dificuldade em engravidar, e vai nascer o quê? Gêmeos, na verdade? E você tem, né, esse Jacó e Esaú, tá? O que eu quero enfatizar para vocês, Jacó e Esaú, dentro dessa linha aí cronológica? O Jacó e o Esaú, eles são 2 filhos, né, ali, mas nós temos que perceber que um dos fatos principais da aliança abraâmica é o vínculo consanguíneo, o vínculo com a sua etnia, o vínculo com a sua linhagem. Isso é muito importante porque essa linhagem, ela não pode haver miscigenação para manter o bloco dessa cultura que vai apontar para o Messias. Nesse tripé não pode ter rachadura. E nós vimos esse Esaú mostrando uma grande falta de interesse nessa linhagem. Olha, ele vai caçar, não caça nada, chega em casa lá com fome e fala com o irmão dele que quer comer a comida lá. O irmão dele, não vou te dar não. Ele fala, então eu vou morrer de fome. Aí o irmão falou assim, eu te dou o prato de comida, mas você me dá a sua primogenitura, e ele troca, né? Vê se alguém vai morrer porque ficou um dia sem comer. Então você vê ali um certo desprezo desse Esaú, tá? Para com uma coisa importantíssima. E depois nós temos aí uma relação onde que o Jacó vai abençoar, né? O Isaac vai abençoar o Jacó achando que é o Esaú, tá? E o interessante também é que esse Esaú, ele vai casar com mulheres que não é da linhagem. Então, quer dizer, ele já demonstra 2 situações de desprezo essa relação consanguínea, tá? E o interessante também é que lá diz assim, Esaú é Edom. Porque de Esaú e esses casamentos vai gerar o povo edomita, tá? E lembra lá do Ló? O Ló vai ter 2 filhas, uma mais velha e uma mais nova, né? E vai haver ali um incesto, vai gerar moabitas e amonitas. E agora nós temos a geração dos edomitas. Quem vai ser um descendente de Esaú, vai ser um edomita muito famoso na época de Jesus, né? O Herodes, né? O Herodes o Grande. Então você vê ali um certo desprezo desse Esaú. Tanto é, gente, que ele quando Jacó vai partir para buscar esposa na parentela lá, né? A envio da sua mãe, o próprio Esaú vai casar com mulheres ali que são, né, filhas de Ismael. Então, a ênfase maior aqui é a falta de apreço do Esaú para com esse vínculo, né, consanguíneo. Nós temos lá em Romanos tem também, né, dizendo assim que eu agradei, né, de Jacó e aborreci de Esaú, né? Então você vê a presciência de Deus já vendo isso, né? E aí nós temos a história de Jacó,
Lembrando mais uma vez aqui que o nosso foco é a linha cronológica, né? Porque só esse capítulo 37 aqui, que o José é vendido para o Egito, né? Pelos seus irmãos, só esse capítulo aqui, ele é um que eu chamo de quebra de tempo, né? Quebra de espaço-tempo. Porque esse capítulo 37, se você pegar o último versículo do capítulo 37, ele não bate com o primeiro versículo do capítulo 38, mas ele bate certinho com o primeiro versículo do capítulo 39. Você pode até fazer essa experiência aí na sua casa. Deixa eu repassar a experiência para você. Você está numa Bíblia de papel, você vai ler o último versículo do capítulo 37, pega a página e já emenda no primeiro versículo do 39. Porque quando a Bíblia foi escrita não tinha capítulos e versículos, tá? E você vai ver o quê? Que o 37 já engata no 39 e vai embora. E o que é o 38? O 38 é uma quebra, né, de tempo e espaço. E o que acontece nesse capítulo 38? No capítulo 38 acontece a história do Judá, que vai para um local, casa com uma mulher do local e ele vai ter filhos, e o filho mais velho vai casar com uma mulher chamada Tamar. Mas a Bíblia diz que Deus não gostou muito desse filho e ele morreu. Né? A Bíblia até fala que Deus o matou. O segundo é o Onã. Né? E o que o Onã tinha que fazer? Gerar descendente para o irmão, o Liverato. Né? Olha que interessante. Já uma lei que vai ser estipulada lá no Sinai. Já existe ela. E o que vai acontecer? Esse rapaz, não querendo, né, gerar descendência para o irmão, ele vai jogar o sêmen no chão, né? Aí vai até gerar a palavra onanismo, né? E Deus não vai agradar? Mata também. Só que quando tem mais um terceiro, provavelmente Judá falou assim, epa, essa Tamar é problema, né? Porque eu já botei um menino, morre, botei outro, morre, vou botar o meu caçula, vai matar ele também, né? E aí ele fica ali protelando e alguém avisa para ela, ó, ele não vai mandar para você não. E acontece que alguém avisa para ela, ó, seu sogro tá vindo aí, e essa Tamar, elas colocam umas vestes lá, né, de prostituta lá, uma prostituta, no caminho da entrada da cidade, o Judá pede pelos serviços e acontece que ele fala, ó, vou te pagar, ela fala assim, não, pô, mas deixa aqui, vamos usar uma linguagem hoje, um cheque calção. Aí deixou lá um cajado, bordão, selo, e consequentemente, 3 meses depois, ela apareceu grávida e foi falado com ele. E ele vai, fala, então nós vamos lá para matar ela, né? Já cumprindo também uma coisa da lei. Aí quando vai lá, ela fala, tudo bem, estou grávida, pode me matar, mas eu estou grávida do homem que tem desse selo, desse bordão. E ali foi uma coisa muito constrangedora para ajudar. E você tem ela grávida, ela vai ter 2, né? E se você for lá em Mateus 1, você vai ver que essa mulher, ela vai entrar na genealogia do Messias. Então você vê que a própria, né, o próprio Gênesis, ele dá uma quebra de tempo e espaço, ele abre um parênteses, introduz uma história do nada e mostra, ó, tem uma linhagem aqui completando. Ela não é solta. E não foi Paulo que escreveu, nem Pedro, nem Timóteo, nem Mateus, foi Moisés, né? Já é uma ação escrita do Antigo Testamento. O 46, né? O Jacó desce para o Egito, tá? E ali, gente, ele vai começar, tá? A formular ali a família. E nós temos que lembrar de uma coisa que está lá no 15. O que está lá atrás? Deus falou com Abraão assim, olha, eu vou te fazer pai de muitas nações, mas a sua descendência ali, o seu grupo, ele vai ser um povo peregrino. Ele vai andar em terras estrangeiras e vão ser submetidos a uma escravidão de 400 anos. Mas eu vou tirar eles de lá com mão forte e eles vão sair de lá com muita riqueza. Então aqui, o Jacó já está descendo, por quê? Porque já tem um José ali, que é um governador, já existe toda uma história onde esse povo judeu vai se assentar, tá? Passando para a nossa próxima linha, nós temos o 48 e o 49.
Uma coisa muito interessante do 48, tá? Uma coisa muito interessante é que o 48, o Jacó já está sabendo que está numa condição assim de saúde precária, ele vai chamar um dos seus primogênitos, tá? Nós temos que ver que Jacó tinha 2 esposas. Cada esposa tinha suas concubinas. Mas uma das esposas, né, a Raquel, ela vai ter o primogênito, que é o José. E o José vai ser chamado para ter essa bênção de primogenitura, porque o Jacó, ele vai tomar para si os 2 filhos de José, né? Efraim e Manassés. Vai haver ali, né, na bênção, uma troca de mãos, né? O José não vai gostar muito, mas aí ele vai explicar, não, pai, o mais velho não é esse, o mais novo é esse, e o Jacó, sei o que eu estou fazendo. E uma coisa interessante que o Jacó fala assim, quando eu parti para minha caminhada, o anjo do Senhor me guardou, né? Quando você vai olhar ali no hebraico, né, tem lá o anjo do Senhor, mas está lá assim, o anjo, o Goel, o provedor, tá? Isso é muito importante, essa passagem. Então, coloca isso nas suas anotações. Ele vai falar assim, o Goel, o anjo, né? O Goel, ele é o Deus provedor, teve comigo. E ele vai dar essa bênção aí. Tanto é que quando você tiver o Josué entrando em Canaã e havendo a formação do Estado, né, o Estado de Israel em si, você vai ter as tribos e não vai ter a tribo de José, mas vai ter a tribo de Manassés e a tribo de Efraim. E aí você tem esse 48, o 49, ele vai começar a chamar os filhos para receberem bênçãos. O Rúben é um primogênito, sim, mas não foi chamado, tá? Você tem Levi e Simeão, também não foi chamado. Primeiro, porque não recebeu uma bênção especial. Porque cometeram transgressões. Nós vamos discutir isso para frente. Mas ele chama o Judá. Aí tem uma coisa muito importante. Uma das coisas que ele fala com Judá, principalmente ali em Gênesis 49:10, ele usa lá, ele fala assim com Judá assim, olha Judá. Ele já começa a falar que Judá é um leãozinho, tá? Mas o mais importante ali daquelas bênçãos, ele fala assim, Judá, o cetro, o que é cetro? O cetro é o bastão do rei. Ele fala assim, o cetro não vai arredar, não vai sair de Judá até que venha Siló. Isso é muito profundo, tá? Porque cetro é rei, tá? E ele está dizendo ali que na tribo de Judá vai haver uma sequência genealógica de reinado até chegar o tempo do Messias. Tanto é que nós temos Davi, tá? Davi, descendente de Judá. E olha que legal, tá? Nós vamos ter uma história novamente relacionada com esse Goel. Nenhum livro bíblico, que é a Ruth, que semelhantemente a Tamar, a Ruth não era judia, mas a Ruth, ela vai receber de um cara chamado Boaz o resgate. O Boaz vai ser o Goel da Ruth. E é um livro que entra ali que não tem uma linha cronológica, onde a Ruth vai casar com Boaz, que vai gerar um filho, que vai gerar outro, que vai ser bisavó de Davi. Vai ser vó de Jessé e depois Davi. E Davi, ele vai receber o título de quê? Né? Ele vai ser aquele rei, né? Ele vai ser o rei mais proeminente de Israel. Você tem o Saul, mas você tem esse Davi, que é o rei querido, né? O rei segundo lá, o coração de Deus. E esse bastão ali nunca mais vai sair da linhagem ali de Davi. E nós temos o próprio Cristo lá na frente recebendo a nomenclatura de quê? Filho de Davi, né? Os próprios cegos, né, quando ouviram a voz lá, o barulho de Jesus chegando, eles gritavam, filho de Davi, tem compaixão de mim, filho de Davi. No próprio Mateus capítulo 1 fala a genealogia de Jesus, né, filho de Davi, né? Como que Jesus pode ser filho de Davi? Se Jesus é 1000 anos depois de Davi, né?
Então, esse 49 aí, ele mostra ali e traz a tipologia muito forte, que é o símbolo dessa tribo, que é um leão, né? E aí a gente pode até apontar para Apocalipse 5:5, né? Onde ele fica triste lá, que ninguém conseguiria abrir o rolo. Aí o ser fala lá assim, não fica triste não, porque o leão da tribo de Judá, né? Ele é digno de romper esses selos. Então Jesus é o leão da tribo de Judá. Então nós temos assim essa forma, né? Essa estrutura, né? Temporal. Então, se a gente, vamos partir aí de um pressuposto que Abraão foi chamado em 1800, tá? Estou num pressuposto. Então nós vamos ter que um período assim da morte ali de Jacó, a morte de José, vamos botar 1600 antes de Cristo. E nós vamos saber, como diz, que eles iam ficar cativos 400 anos. 400 anos eles iam ficar cativos, né? E quando esse povo assenta nessa terra, né, a terra do Egito, tá? Nós vamos pular para o capítulo 50, né? E nós temos ali, né, o José morrendo, Jacó morrendo, e nós temos, né, a próxima página das nossas Bíblias vai entrar ali em Êxodo. Gente, dessa página para outra, no mínimo 300 anos, né? 300 anos. Então, 600 menos 300, a história ali, né, de nascimento de Moisés, aproximadamente 1300 a.C., tá? Isso tudo aproximadamente, tá? Então, você vai ter esse trânsito. E quando a gente começa a ler o Êxodo, fala assim, esses são os nomes que desceram, ele está fazendo. Tanto é que o livro de Êxodo, no hebraico, ele chama Shemot, né, os nomes. Ali, ele vai falando Judá, Levi, Simeão, esses caras, né, esses filhos de Jacó, já morreram há muito tempo. São as suas genealogias, os seus descendentes que vão ali se proliferando. E o cara fala, não, eu sou descendente de Levi, eu sou de Judá, eu sou disso, eu sou daquilo, até, né, que vai culminar num tempo onde que vai aparecer o nascimento de um Salvador, porque se já tem 300 anos que estão cativos, e alguém vai tirá-los de lá, a pessoa não vai tirar com 10 anos, com 12 anos, com 20 anos. Quem vai tirar eles do Egito, quem vai tirar eles dessa obra, vai ser um homem maduro. Então, nesse período aí, seguindo essa linha, esse indivíduo, ele vai nascer, né, nesse período. E nós vamos entrar num período de transição do Êxodo, do Gênesis para o Êxodo, que a Bíblia vai se concentrar no nascimento de quem? Moisés. E o Moisés, né, vai ser a nossa próxima aula, né, que vai ser de Moisés até Jesus, tá? Então aí a gente vai fazer pulos e eu vou trazer, né, fechar essa linha cronológica até Jesus, para que a aula de ontem, a aula de hoje, essa aula de amanhã, possa ser esse bloco de informações, tá? Onde vai culminar numa quarta aula, onde a gente vai vir, transitar e fechar, né? Posso deixar um exemplo para vocês, assim, por exemplo, o evangelho lá de João, no capítulo 1, verso 14, fala assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, tá? O verbo ali é o logos. O habitou é esquineu. Esquineu é, ele arma, ele faz uma barraca, ele arma uma tenda entre nós. Então, olha que interessante, ele arma uma tenda, tá? Agora, você lembra, tá? Quando eu falei para você que o Messias, ele ia ser rei e sacerdote, mas que vem lá de Gênesis 49:10, que é da linhagem de Judá, lá em Zacarias 6:13, lembra quando eu falei para vocês? Que ele falou assim,
ele mesmo edificará o templo do Senhor. Agora eu vou dar outro ponto. E quando ele fala assim, Jesus fala assim, eu destruirei esse templo e o reconstruirei em 3 dias. E os caras falaram assim, você é louco, esse templo levou 40 e poucos anos para ficar pronto, e não sei o que, você vai construir, vai destruir, ele vai construir em 3 dias. Então você vê o tanto que falta para os judeus entender esses pontos. Quanto mais você anda nas Escrituras, mais o imanente ele se acopla ao transcendente e acaba virando uma massa só. Por exemplo, lá em Apocalipse, né, continuando nesse mesmo ponto, que eu estou dando um exemplo de fechar os fios, o próprio Deus, né, sai no final de Apocalipse, sai uma voz do trono dizendo, falando assim, agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Quem é o tabernáculo? É o próprio Cristo. Tá? Então, hoje, né, fechamos esse bloco 2, fomos do Éden até Abraão, agora de Abraão a Moisés, tá? E na próxima aula amanhã vamos de Moisés até Jesus. Mais uma vez eu quero enfatizar, nós não estamos entrando nos detalhes, nós estamos mostrando assim uma fita métrica. Eu estou assim arranhando a superfície, tá? Arranhando a superfície. Seria muito reducionismo da minha parte querer aqui em 1h30 dar para você uma aula. Eu estou trazendo uma luz, tá? Nós estamos passando a barra de ouro na primeira lâmina. Tá? À medida que o ouro vai passando nas lâminas, ele vai sofrendo pressão, aumentando a temperatura e vai dilatando. Então, nós estamos começando a dilatar o nosso conhecimento, né? Tudo leva um tempo. Então, eu quero agradecer, né, a todos que ficaram aí até agora aí no ao vivo. Quero agradecer os que vão ver. Quero agradecer por muita gente que deu feedback. Pessoas ficaram preocupadas, falaram assim, olha, eu não vou estar no ao vivo, porque estou nessa questão, mas eu vou chegar em casa e soltar. Muita gente falou isso. Cleitinho falou isso, a Norma, professora de francês, falou isso, o Filipinho, Cadu, Titio, Léo, né, um grande, né, o Léo é um homem extremamente corajoso, enfrenta todos os perigos, né, um grande Léo. Você tem, então essa turma aí, Nilson, todo mundo falou comigo, olha, nós estamos aqui, o Márcio, a Bárbara só falou, nós estamos no grupo, mas nós não vamos... Eu até falei, não nos faz os grupos de estudo, não, vê depois. Eu quero agradecer a todos, tá? Agradecer muito o Gabriel, a sua esposa, mais uma vez relembrando, se não fosse o Gabriel, a gente não tinha esse canto aqui tão acolhedor aqui, porque a empresa do Gabriel não está tendo muito espaço para cliente, não, né? Deus mandou ele pegar a rede lá para pegar os peixes, ele trouxe uma rede menor, né? Desenvolver a fé do Gabriel aí para ele fazer uma rede maior, né? Aí, como diz, eu vou terminar como dizia o querido pastor Márcio, né? O pastor Márcio Valadão, uma vez ele falou assim no culto de jovens, isso lá em 89, qual moça que quer casar aqui? Ah, rapaz, mas não teve uma que não levantou a mão, a igreja virou aquele mar de mãos. Aí ele falou assim, qual de vocês está com o enxoval pronto? Aí aquele monte de mão baixando. Aí o pastor Márcio falou assim, ô minhas queridas, tem que ter um enxoval pronto. Pastor Márcio é fantástico. Então, um grande abraço, um beijo para vocês e amanhã para a terceira aula. Senhor te abençoe, te guarde e que ele resplandeça a graça e a paz dele sobre você e sua vida. Ok? Grande abraço.